Aula 6, fonologia. Aula 6, fonologia. E o que é fonologia? É o estudo dos sons, o estudo dos fonemas. Aqui, nessa aula 6, eu vou falar sobre vogais, semivogais, e consoantes. Mas antes de falar de vogais, semivogais e consoantes, eu esqueci que na aula anterior, quando eu falei de dígrafo, eu esqueci de botar uma pequena observação aqui. Então vou colocar uma observação aqui, ó, que foi na aula de dígrafos. Observação. Qual observação que eu vou colocar? Da letra H. Que eu esqueci de botar, da letra H. O que significa essa observação da letra H? Que a letra H não representa fonema, tá? A letra H, ela nunca vai apresentar fonema. Esclarecendo mais essa parte de a letra H não representa fonema, é que o quê? Que ela aparece em certas palavras, da tradição escrita, tá? Da tradição da escrita, que é por força da etimologia ou da tradição escrita, ela aparece em certas interjeições. Não sei o que é interjeições. Eu vou falar sobre isso sobre na matéria de morfologia. Então, a letra H, ela aparece em certa interjeição e na formação de dígrafos, tá? Então, essa observação que eu queria deixar para vocês, que a letra H não representa fonema. Isso aqui que é o principal. Esclarecendo mais, ela aparece em certas palavras da tradição da escrita, em certas interjeições e na formação do dígrafo. Tá, galera? Então, vamos lá. Vamos falar sobre os exemplos aqui sobre vogal, sem vogal e consoante. Na verdade, o que é vogal? Vou escrever aqui, ó. O que é vogais? O que ela representa pra gente? O que eu e você tem que saber sobre vogais? Que elas são... escrevi errado aqui. Que elas são fonemas silábicos. Ainda não entendi o que é. Bom, fonema silábico, vou botar aqui, ó, isto é, entre parênteses, tá? O que significa são fonema silábico? Que ela constituem a base da sílaba. A base da sílaba. Vogais são fonemas silábicos, isto é, constitui as bases da sílaba. E o que eu quero dizer com isso? Que não existe, vou botar aqui, ó, não há sílaba sem vogal. Você pode me dar alguns exemplos aí? Posso. A palavra aqui, ó, pato. To. Ora as minhas vogais aqui, ó. O A e o to. Pato.
Então, não tem sílaba aí, sem ser a vogal. Tem que ter a minha vogal aí. Um outro exemplo, casa. A palavra casa, casa. Eu tenho duas vogais. Qual é a minha sílaba? O K e o ZA. Você vê que a minha vogal tá ali. Então não há sílaba sem vogal, tá? Bem tranquilo de entender, né? Agora as minhas semivogais. O que é semivogal? Lembrando, gente, que eu tô na matéria de fonologia. E a fonologia é o quê? Estuda os sons. O som de quem? Dos meus fonemas. Então, o que significa semivogal? Vou botar aqui, ó. São. O que é semivogal? São os fonemas vou botar aqui. Esse aqui é o som, tá, gente? Toda vez que eu botar uma palavra entre assim, significa som, tá? Som fonema de Y. Outra, botei Y. Isso aqui, gente, é representado. O meu I aqui é representado pela letra I. Pela letra I. E o meu W, no caso, gente, o som, tá? Representado pela letra U. Deixa eu botar aqui. Pela letra U. Então vamos lá. Isso aqui, gente, só para lembrar, isso aqui é som, tá? No caso aqui não é letra não, isso aqui é som. Então as minhas semivogais são o que, gente? O I e o U. Ok? Vamos dar um exemplo aí? Por exemplo, a palavra cantai. Vou escrever aqui, ó. Cantai. Cantai. Esse A aqui, ó. Esse A aqui, ele é quem? Ele é minha vogal. E esse I aqui é a minha semivogal. Bem tranquilo, né? Agora a palavra levou. Levou. Esse meu O aqui quem é? O meu O é minha vogal. E o meu U é minha semivogal. Então você sabe aí que a minha semivogal é I ou U. É I ou U, tá? Ó, I ou U. Agora eu vou ensinar vocês essa parte aqui, ó, do W aqui, ó, que é o meu som e o meu U aqui, ó. Por exemplo, aqui a palavra aqui, ó, uma observação aqui, ó. Deixa eu botar outra aqui embaixo aqui. Observação. Vou escrever aqui, ó, observação. Por exemplo, a palavra põe. A palavra põe. Põe. Você tá vendo aí a semivogal I? Põe. Você tá vendo só o P e o O e o E. Só que no meu som ele sai assim, ó. No meu som. Põe. Isso aqui é som, tá, gente? Põe. Por isso que eu botei o meu W ali. O meu Y, quer dizer. Agora, por exemplo, mão. Mão, a palavra mão. A gente escreve como? Mão.
Mão. Só que na hora do som, ele vai ficar como? Mão. 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 Esse meu som aqui é como se fosse um U. E esse Y aqui, ó, é como se fosse um I. Por isso que as minhas semivogais I e U é semivogal. Quero saber se aqui tem uma semivogal. Põe, põe, on I aparecendo meio estranho. Por isso que eu botei meio Y aqui, porque o som sai assim, põe, põe. Mas a gente escreve o que? Põe, põe. Palavra mão. A gente escreve com O, né? Mas na hora do som ele sai assim, ó. Mão, mão. É meio estranho, né? Então isso é só para você saber que as semivogais são I e U. Lembrando, gente, por mais que você não vê as letras aqui, ó, o I e o U, esse é um estudo de quê? De fonologia, estudo dos sons. Nós temos que ficar ligado no som. Por isso que eu sempre bato nessa tecla aqui, para você não esquecer. Que você fala assim, ah, eu tô, a semivogal é I e U, mas eu não tô vendo nem I aqui e nem U aqui. É óbvio que você não vai ver nem o I nem o U. Por quê? Porque I e U, em questão de fonologia, é o som, tá? Aqui você já viu, ó, no cantai e no levou. Aqui você viu. Beleza. Tá ali, é aquilo ali. Mas aqui a gente já não vê, no põe na mão. Só que aí a gente lembra que o quê? Que essa matéria é de fonologia e também a gente tem que fonologia é o estudo dos sons. Tá, galera? Por isso que eu sempre falo, fonologia é o estudo dos sons, fonologia é o estudo dos sons. Porque aqui nós vimos as semivogais, ó. Semivogal I e a semivogal U. Só que aqui a gente já não viu, ó, nem o I e nem o U. Só que aí a gente lembra que fonologia é o estudo dos sons. Então quando lê mão, o U aparece. E o põe, o I aparece aí. Tá, galera? E para terminar, as nossas consoantes. Bom, o que significa... Se eu sei que minhas vogais é I, O, A, E, I, O, U, o restante é o quê? Consoante. Então, consoante, eu posso dizer que eles são assilábicos. Vou escrever aqui, ó. Assilábicos. As minhas consoantes são assilábicos. Por quê? Aí você me pergunta, por que as minhas consoantes são assilábicos? Aí eu te falo, porque não podem formar sílaba sem o auxílio de uma vogal. Não tem mistério aí, tá, galera? Então, vou dar um exemplo aqui das consoantes agora. Por exemplo, a palavra boca. Olha a minha consoante aqui, ó. B e A. Um outro exemplo que eu já tinha dado é casa. Casa. Olha a minha consoante aqui, é o S. O C, desculpa, e o S. E por último, faca. Faca. Eu tenho o F aqui, consoante, outra consoante aqui, C. Então você vê aqui que as vogais ali estão sempre com elas ali, ok? Então, o que eu entendo que não há sílaba sem vogal. E em questão de consoantes, elas são assilábicos. Por quê? Porque não pode formar sílaba sem o auxílio de uma vogal. Tá, galera? Então essa aqui foi uma aula 6 de fonologia, que é o estudo dos sons. Relembrei que a letra H não representa fonema, não representa o som aí.
E eu expliquei para vocês que vogais, semivogais e consoantes, o que são. Lembrando que o quê? As semivogais são I e U. Por mais que eu não veja o I e o U aqui, eu dei o exemplo para vocês que aqui eu tenho essa vogal I e essa vogal U. Por quê? Porque essa é matéria de fonologia e fonologia também significa o quê? Estudo dos sons. Então você vê aqui, ó, que o meu E pode representar uma semivogal, porque o som sai como I, e o meu O pode representar uma semivogal, porque sai com o som do U, tá, galera? Mas lembrando que semivogal é I e U. Valeu, abraço, te espero na próxima aula. Fui!